Diego, nesta noite, para trazer a santa e poderosa palavra do Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Gostaria de convidar o pastor Samuel e a Daiane para nós cantarmos o hino. Né? Não tem problema, a gente aprende todo mundo junto. Tá? Eu estou muito feliz em estar novamente aqui na casa do Senhor. Né? É um hino da Bruna Carla, Quando Eu Chorar. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão, contudo, me respondeu, e tua presença, oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão, contudo, me respondeu, e tua presença, oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma,
espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Eu acho que você não veio no culto. Estou sentindo o povo meio disperso hoje aqui. Só que Deus trouxe esse hino ao meu coração, porque muitas das vezes quando acontece alguma situação que nos trazem lágrimas, a tendência é que a gente venha murmurar, reclamar e questionar muitas vezes a Deus por que aconteceu tal coisa. Só que eu estou te convidando a louvar a Deus nessa noite, para que todas as vezes que você chorar, você lembrar: estou na luta, mas eu venci a anterior. Estou nessa luta, mas antes dessa veio outra e eu venci também. Isso é só mais uma fase, vai passar. Então cante. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. de pé como você está. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, verso 1. E está escrito assim: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve um, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Você pode tomar o seu assento. Hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração, e eu quero dar um tema a essa mensagem de hoje. E o tema será: o Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Se você puder, compartilhe isso com quem está próximo de você. Diga assim: Deus é um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Preste bastante atenção, que hoje eu preciso da sua atenção e quero ser bem sucinto as minhas introduções para aplicar aquilo que Deus colocou em meu coração. O rei Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, foi o criador da dinastia caldeia. E o rei Nabucodonosor começou a reinar na Babilônia após a morte do seu pai,
quando ele começou a reinar, ele era muito novo. Porém, a Bíblia vai declarar que ele era inteligente, mas também muito audacioso. Logo que ele começa a reinar na Babilônia, ele resolveu construir alguns empreendimentos. E um dos principais foi fazer a ligação entre os rios Tigres e Eufrates numa extensão de 40 quilômetros. Porque ele se preocupava com a segurança daquele local. E automaticamente, quando ele começa a fazer algumas mudanças para proteger o reino de invasões, também ele mandou elevar os muros da cidade em 102 metros de altura por 25 metros de largura. Os muros eram tão largos que dava para passar 2 cavalos puxando 2 carros pelo muro. Só que também lá dentro da cidade, ele mandou construir 50 torres de bronze, para que a cidade fosse vigiada por 24 horas. A cidade passou a ser uma cidade sofisticada, protegida, e automaticamente as pessoas passaram a se sentir mais seguro dentro da Babilônia. Porque imagina aqui comigo, alguém começou a reinar, e a principal preocupação dessa pessoa que começou a reinar é a segurança do povo. Automaticamente quem tinha criança já não se preocupava tanto em deixar essa criança solta na rua, porque sabia que existia agora uma construção de alguns muros na cidade, que não permitiria que aquela criança ultrapassasse aquele muro. Tinha algumas torres que teriam vigias 24 horas, e com certeza estava vendo tudo que estava acontecendo. Então passou a ser uma cidade segura para aquele povo. Só que a cidade também era uma cidade mística, de vários deuses, mas o principal deus da Babilônia era o deus Del, ou Marduk, conhecido como Baal. E a sua esposa, a deusa Estar, conhecida como a deusa do amor e do sexo e da fertilidade, na Babilônia tinha também 185 altares da tal deusa, aonde todos os dias, as pessoas iam naqueles locais, onde muitos poderiam, de uma forma livre e explícita, praticarem sexo, traições e prostituições. Porém, nesse mesmo período, Nabucodonosor era um homem romântico, apaixonado pela sua esposa, manda construir um jardim suspenso, aonde até hoje é uma das 7 maravilhas do mundo. E também nesse mesmo período, a Bíblia diz que do outro lado tem um homem conhecido como Faraó Neco, que tinha ido até Jerusalém e tinha lá ameaçado Jerusalém, a saber, na época, o rei Josias, para que eles passassem a pagar tributo para Faraó. Se eles não pagassem tributo, Faraó Neco mandaria o seu exército invadir Jerusalém. E automaticamente, Josias, que não queria guerra com ninguém, submeteu-se a pagar tributo a Faraó, aos egípcios. E a Bíblia diz que houve um tempo, preste atenção aqui para você entender, que é só a introdução do que Deus vai falar contigo nessa noite. Houve um tempo que os assírios resolveram sair em peleja contra Faraó. E automaticamente, quando Josias, rei de Judá, soube que os assírios iam invadir Faraó, ele manda um servo com um recado
dizendo: avisa os assírios que eu e o povo também vamos pelejar, porque nós cansamos de pagar tributo. Então é mais fácil nós nos ajuntarmos com o inimigo do nosso inimigo. Então avisa a eles que nós vamos pelejar também. Só que a Bíblia diz que Faraó soube que Josias queria se ajuntar aos assírios, e manda um recado de volta para ele, dizendo: não faça tal coisa, porque se você for nessa peleja, certamente você morrerá. Só que ele não dá ouvido, porque a preocupação dele imediata naquele momento era deixar de pagar tributo. E a Bíblia diz que ele saiu na peleja, não deu ouvidos, e foi para a batalha, e lá ele foi morto. Josias foi morto na batalha. Se você quiser, depois você lê em casa, você acompanha em 2 Reis, capítulo 23, se não me falha, verso 28, a seguir. Essa batalha foi chamada de Batalha do Megido, ou Megido para alguns. Após a morte de Josias, a vitória do rei Neco do Egito sobre os assírios, foi na cidade e disse: olha, como Josias me desobedeceu, quem vai assumir o reino agora é o filho. E o filho de Josias assume. Joacás assumiu o trono, e lá passou por apenas 3 meses. Depois de 3 meses, a Bíblia diz que Faraó percebe que o filho de Josias resolve intermediar, dizer: olha, a gente não tem todo o tributo que você exige, então a gente não tem como pagar tudo que você está querendo. E aí ele vai lá e diz assim: se você não tem capacidade de administrar o seu povo e arrecadar o suficiente que eu exijo, você não serve para o trono, prende-o. E a Bíblia diz que pergunta a Faraó quem quer assumir no lugar dele. A Bíblia diz que o irmão dele, mais velho, olha e diz assim: eu tenho capacidade para arrecadar tudo que você pede. Ele diz: tudo bem, então você vai assumir. Esse moço se chama Eliaquim. Só que quando ele vai assumir, Faraó olha e diz assim: só que tem uma coisa, seu nome a partir de hoje não vai ser mais Eliaquim. Como assim? O seu nome foi dado por alguém como seu pai, que servia a Deus, e nós não servimos o Deus de vocês. A partir de hoje, o seu nome será mudado para Jeoaquim, que o significado é do Egito, é aquele que serve ao Deus do Egito. E ele disse: eu aceito. E eles pagavam cerca de 50 talentos de prata, e diz assim: ó, pela desobediência do seu irmão, a partir de agora vocês passarão a pagar 100 talentos de prata e 100 talentos de ouro. Quer dizer, o negócio já estava difícil para o irmão, agora, além de tudo isso, aumentou, dobrou o tributo que eles deveriam pagar. E ele olha e diz assim: não, eu consigo. E a Bíblia diz que Jeoaquim reinou durante 11 anos, pagando tributo, mês a mês. Só que Nabucodonosor, do outro lado, estava lá na Babilônia e foi coroado príncipe e comandante do exército. Só que existia uma briga de ego nessa época, onde a maior força bélica estava no Egito. Só que não podemos esquecer que Nabucodonosor era audacioso, era um jovem que queria fama, que queria ser reconhecido, e de repente ele teve uma ideia mirabolante, dizendo: olha, já que a maior força bélica está lá no Egito, se eu porventura sair em peleja contra o Egito e ganhar deles, certamente o meu nome será conhecido e passarão a respeitar a Babilônia. E a Bíblia diz que Nabucodonosor resolveu fazer alianças com os medos e os persas para atacarem o Egito. E a Bíblia diz que eles vão atacar o Egito
no ano em 605 a.C., a batalha como conhecida, a batalha de Carquemis. E ele vai lá na peleja e ganha do Egito. E ele sai de lá vitorioso. E a maior preocupação de Nabucodonosor é: agora vão saber que existe alguém maior que Faraó. Existe alguém maior, e quem é maior sou eu, que estou na Babilônia. Só que o que ele não sabia é que não existe ninguém maior do que o Deus de Israel. Não existe ninguém maior do que o nosso Deus. Aleluia. Nabucodonosor vai lá, peleja, ganha a batalha. Só que a Bíblia diz que na época do seu exército, quando ele vai lá e ganha a peleja, souberam-se e descobriram que Jerusalém, Judá, pagava tributo a Faraó Neco. Automaticamente ele mandou um representante lá em Jerusalém. E a representação foi dizendo assim: olha, nós viemos aqui em nome de Nabucodonosor. Vocês até o dia de ontem pagavam tributo a Faraó Neco. Mas a partir de hoje, vocês pagarão tributo para a Babilônia. Eu imagino eles pensando assim: quando nós achávamos que ficaríamos livres, só saímos de uma mão de escravidão para ir para outra. Só que vem algo interessante aqui. Quando Nabucodonosor manda o seu representante, e ele chega na Babilônia, e ele diz assim: olha, lá tem coisa boa que nós podemos explorar em Jerusalém. Tem muitos jovens talentosos. Aí a Bíblia diz que o chefe da guarda de Nabucodonosor, o capitão chamado Nebuzaradã, volta e ameaça o povo de Judá e Jerusalém, disse: olha, se vocês não pagarem o tributo certinho, do jeito que nós estamos mandando, vocês sofrerão punições. E para saberem que nós não estamos brincando, já vamos levar alguns jovens aqui como escravos. E a Bíblia diz que no meio deles foi Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Esses jovens, quando chegam na Babilônia, eles são entregues a Apenaz, o chefe dos oficiais da corte de Nabucodonosor. Porque esse rapaz era responsável em treinar os meninos, para que quando eles fossem se apresentar diante do rei, o rei iria analisar para ver se achavam neles inteligência, sabedoria, beleza física, para que eles pudessem servir diante da presença do rei. E a Bíblia diz que logo que chegaram na Babilônia, era normal, porque sabiam que as mulheres, quando perdiam seus filhos em Judá e Jerusalém, muitas delas riscavam, marcavam o seu corpo com o nome dos seus filhos, para que não esquecessem dele. Só que a Babilônia, quando soube disso, todas as vezes que eles chegavam dentro da Babilônia, trocavam o nome dos meninos, e assim fizeram com eles. Porque quando Daniel chegou lá, trocou o nome de Daniel, e o nome Daniel significa Deus é o juiz, ou Deus é o meu juiz, e colocaram o nome dele de Beltesazar, dedicado à maior divindade da Babilônia, ao deus Baal. Pegaram o nome menino Misael, que quer dizer quem é igual a Deus, e colocaram o nome dele Mesaque, quem é igual a este. Pegaram Ananias, que significa o Senhor é gracioso, e colocaram o nome dele de Sadraque, o Deus Lua, uma das divindades da Babilônia. Pegaram Azarias, e que significava o Senhor ajuda ou ajudará, e colocaram o nome dele de Abednego, Deus da sabedoria dos egípcios. Só que o que não sabiam é que pode trocar o nome, pode trocar a cidade, pode trocar de país. Quem nasceu para servir a Deus pode colocar você dentro do deserto, pode colocar você dentro da Babilônia, pode colocar aonde quiser. Quem foi chamado para servir ao Deus verdadeiro pode colocar aonde quiser, ele não muda as suas características. Aleluia.
Os meninos então foram trocados seus nomes, para que eles esquecessem dos seus pais, e ali eles se envolvessem na cultura babilônica. Por isso, quando Daniel percebeu a estratégia deles, a Bíblia diz que ele propôs no seu coração a se separar e não comer dos manjares do rei. Ele estava dizendo: eu estou na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Eu estou no meio dos pecadores, mas eu não sou pecador. Eu estou no meio dos impuros, mas eu não sou impuro. O lugar que você está não determina quem você é. O lugar que você pisar não determina quem você é. Você pode até pisar aonde não deveria, mas se Deus estiver com você, o seu caráter não muda, a sua personalidade não muda, porque foi Deus quem te chamou. Pois bem, só que quando chega no capítulo 2, a Bíblia diz que Nabucodonosor teve um sonho. E a Bíblia vai dizer assim: e o sonho que ele teve, muito o perturbou. Então ele manda chamar os magos, encantadores, os feiticeiros e os caldeus. E eu acho muito incrível, é que nesta época, era normal ter magos, porque os homens se aproveitavam para falar aquilo que o rei queria ouvir. Muitas das vezes os reis chamavam dizendo: olha, eu estou pensando em pelejar contra tal lugar, e aí os magos vinham e diziam assim: olha, eu estou sentindo que você deveria ir. Porque eles profetizavam de acordo com aquilo que o rei queria ouvir. Nos dias de hoje não é diferente. Tem um monte de gente por aí que se diz profeta. Tem um monte de gente aí dizendo que é usado por Deus. Só profetiza aquilo que os outros querem ouvir. Só que profeta de verdade é aquele que contrai. É aquele que vai contrário o seu querer, porque mais vale o querer de Deus do que a sua vontade. E ele manda chamar todos. E o sonho perturbou ele a noite inteira. Chega aos magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Coloca para mim o capítulo 2, verso 1. Coloca o capítulo 2 para mim, o verso 2, isso. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Verso 3. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbando o meu espírito. Põe o 4. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, diz o sonho, e os teus servos e nós daremos a interpretação do seu sonho. Só que aí vem a parte boa. O rei disse assim: o assunto me tem escapado. Ele disse assim: eu sonhei, mas eu esqueci o que eu sonhei. Se não me fizerem vocês saber o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados, e as vossas casas serão feitas de monturo. Ô irmão, cá para nós. O camarada sonhou. Perceba que Nabucodonosor mente. Porque se você sonha alguma coisa, e esse sonho está lhe perturbando, não tem como você dizer que você esqueceu. Só lhe perturba alguma coisa que você lembra. Sim ou não? Ele está dizendo: o sonho está me perturbando. Só que dessa vez ele fez assim: cansei de mentira.
Cansei de falsas profecias. Cansei de assim diz o Senhor, sem o Senhor manter dito nada. Cansei. Então é o seguinte, eu quero que vocês me digam o que foi que eu sonhei. E além disso, a interpretação do que eu sonhei. Se vocês não me contarem o que eu sonhei, deem a interpretação, a casa de vocês será destruída. Só que a destruição aqui não é simplesmente, vou derrubar a sua casa. Não, é tipo, vou aniquilar a sua família inteira. Aí vai vendo o que é que acontece. Coloca o 7. Responderam segunda vez e disseram: Rei, fala o sonho, rei, aos teus servos, e daremos a interpretação. Fingiram de surdo. Talvez ele falou errado, vou perguntar de novo, né? Rei, fala o sonho. Olha de novo a resposta dele no 9. É o 8, né? A gente estava no 8? Pronto. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vocês querem ganhar. Vocês querem me convencer de contar um sonho. Porque vedes que o assunto vocês não conseguem, escapou da possibilidade de vocês. Acabou o dom de vocês agora, né? Aí vê o próximo, o que é que ele vai dizer? De modo que, se não me fizerem saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras. O rei estava dizendo: cansei dessas profecias de Medraque que vocês entregam. Cansei desse negócio. Receba, rei. Cansei. Vê se não parece com os nossos dias de hoje, irmão. Todos os dias as mesmas profecias. Receba. Aí, Deus falou comigo. Falou coisa nenhuma. Palavras mentirosas e perversas para as proferidas na minha presença, até que se mude o tempo. Aí ele vai ser enfático dizendo: portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua. Ele falou assim, ficou fácil para você. Todas as vezes eu falo o que eu sonhei e vocês dão a interpretaçãozinha de vocês. Quero ver se vocês são um profeta agora. Fala para mim o que foi que eu sonhei e depois me contem ainda a interpretação dela. Responderam os caldeus na presença do rei, disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é o quê? Não, fala com força, é o quê? Difícil. E ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é. Ele estava entregando uma revelação agora e não sabiam. Ele falou assim: rei, a gente, meros mortais, não consegue. Mas se o senhor perguntar a alguém que não mora na terra, mas tem um domínio lá em cima. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Saiu imagine agora, Daniel está em casa, de boa, como diz lá na Bahia, sossegado. Chega um decreto: Daniel, oi, como é que você está, Daniel? Estou bem. Você está condenado à morte, Daniel.
Como assim, eu? O que foi que eu fiz? Não, Daniel, você não está sabendo? Não. Saiu um decreto, onde todos os sábios seriam mortos. Por quê? Porque o rei teve um sonho meio atribulado aí, chamou os magos, chamou todo mundo, feiticeiro, macumbeiro, e ninguém soube falar o sonho. Daniel, é mais ou menos Daniel dizendo assim, ó, e eu vou morrer sem saber de nada. Olha só o que Daniel vai fazer. Então, Daniel falou avisada e prudentemente a Eroque, que foi entregar o decreto. Capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Verso 15. Respondeu e disse a Eroque, capitão, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Eroque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que ele pudesse dar a interpretação. É mais ou menos assim. Daniel entra na presença do rei e diz assim, rei, ele não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Ninguém nem me comunicou, só chegou lá em casa um decreto. Eu imagino Daniel advogando, dizendo assim, ó, me dá alguns dias aí para mim entrar com recurso. Não preciso de muito não, mas me dá alguns dias aí, que só para eu entender o que estava acontecendo, porque eu fui pego de surpresa. Só que Daniel vai nos dar uma grande lição como resolver as coisas. Coloca o próximo. Então Daniel foi para onde, irmão? Para a sua casa, não foi para a casa do vizinho, não foi para o grupo do WhatsApp, não foi para outro lugar, não sei, para a sua casa. E simplesmente, como ele tinha alguns amigos de oração, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim que Daniel e os seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Vem a parte boa. Então foi revelado. Daniel foi para casa. E você acha que quando ele chegou em casa, ele disse assim, eu vou assistir um filme na Netflix. Daniel entra em casa, dobra os seus joelhos, vai fazer o que ele fazia todos os dias, 3 vezes ao dia, e disse, pai, aconteceu um negócio aqui que eu não estou sabendo resolver. Só que a Bíblia diz, então foi eu creio no Deus que revela. Vou repetir, eu creio no Deus que revela. Eu creio no Deus que usa ainda os seus profetas. Eu creio no dom da profecia. Eu creio em tudo isso. Mas quando de fato é revelado. Então foi revelado o mistério a Daniel. Numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Daniel recebeu a revelação. Recebeu a revelação de Deus e ele já foi agradecendo, Senhor, obrigado. Aí Daniel vai dizer, falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Porque dele, irmão, isso aqui é muito. Se eu fosse você, depois eu pegava esses versículos e aprendia a orar com Daniel para ver como é que a coisa funciona. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Porque dele são a sabedoria e a força.
E nele ele muda os tempos, as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos entendidos, aleluia, ele revela o profundo, o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz, aleluia. Ó Deus dos meus pais, eu te dou graças, te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que nós te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Daniel 1, diga assim, quando? Não, está fraco pela quantidade de gente, diga assim, quando as coisas estiverem fora do seu controle, o segredo é orar, que Deus revela. Deus não mudou, Ele ainda revela. Aí Deus vai lá e compartilha com Daniel a revelação. Daniel então resolve e vai ter com Airoque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e declararei ao rei a interpretação. Então, Airoque depressamente introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber o rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Segura aí para mim. Quando ele foi introduzido na presença do rei, o rei faz uma pergunta para ele, olhando nos olhos dele, fala assim: ó, pode tu fazer-me saber o sonho e dizer a sua interpretação, Daniel? A resposta dele é a melhor, coloca o 27. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus nos céus, aleluia, o qual revela os seus mistérios. Ele pode muito, pois ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões da sua cabeça, que tiveste na tua cama, são esses. Segura aqui. Sabe qual é o problema da minha geração? É que está achando que o dom que Deus te deu é seu. O problema da minha geração é que Deus começa a te usar e você começa a achar que você que é o grande. Começa a se ensoberbecer. Começa a achar, agora eu sou profeta, agora eu sou cantor. Você não é coisa nenhuma. Deus dá a revelação dele para quem ele quiser. No dia que ele fechar a porta da revelação para você, ele vai começar a usar outro.
Daniel falou assim: o que o senhor está querendo saber? Nem astrólogo, nem macumbeiro, nem feiticeiro, ninguém vai conseguir revelar para o senhor. Só que ele poderia dizer assim: mas eu vou contar para o senhor. Ele vai dizer: mas há um Deus que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade. Aí eu lembro uma certa vez que eu estava no culto e eu estava do lado de uma pessoa, e o culto estava tão gostoso, e eu percebi que a pessoa não dava um glória a Deus. Eu falei assim, aí eu brinquei, que era um amigo meu, cutuquei, falei: dá um glória aí, rapaz, tu é ruim mesmo, hein? Aí ele falou assim: não gosto desse pregador. Enquanto ele estiver pregando, eu não dou um glória, não dou um aleluia. Aí eu virei para ele com uma raiva e disse para ele: mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você veio adorar quem? Cantor? Pregador? Pastor? Se foi para isso, era melhor você ter ficado em casa. Vai para o shopping, vai para o cinema, porque quando eu saio da minha casa e entro dentro da casa de Deus, eu não quero saber quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai tocar. Eu vim adorar ao Deus que está nos céus. Daniel disse: mas há um Deus. Quantos? Quantos? Só tem Ele. Tem um hino que diz: e outro igual não há, e outro igual não há, né? E outro igual não há, e outro igual não há. Não tem ninguém igual ao nosso Deus. Não tem ninguém que tome o lugar do nosso Deus. Tem alguns deuses por aí, como diz no Salmo 115, tem olhos, mas não enxergam, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não andam, mas o nosso Deus é tão grande, que a Bíblia diz que como a concha das suas mãos, Ele pega o oceano para medir. O nosso Deus é grande. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus, porque Deus vai voltar a se revelar para a crente. O tempo está difícil, mas Deus vai voltar a manifestar a sua glória no meio das... Aleluia. Há um Deus no céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Ora mais, aleluia, aleluia. Há um Deus no céu, Rei, que vai contar agora para o Senhor o que o Senhor está querendo saber. Coloca o 29. Aí ele começa... Olha isso aqui para você entender o detalhe das coisas. Estando tu, ó Rei, na tua cama, Deus é tão bom, que quando Ele for usar alguém para você, Ele vai lhe trazer riqueza de detalhes, que ninguém estava lá para saber, só você e Deus. Ele poderia dizer em qualquer outro lugar, ele vai dizer assim, ó: tu, ó Rei, estava na tua cama, e subir aos teus pensamentos acerca das coisas que irão acontecer. Deus estava dizendo para ele assim, ó: eu sou um Deus tão grande que estava dentro do teu pensamento. Salmos vai dizer assim, ó: antes mesmo que eu deitasse, o Senhor já me conhecia.
Antes mesmo de eu falar, tu sabes tudo o que eu iria falar. Antes mesmo que eu dormisse e acordasse, o Senhor já estava lá, Senhor. O Senhor sabe do teu pensamento, o Senhor sabe do teu coração, o Senhor te conhece como ninguém. E existe uma coisa maravilhosa: as pessoas podem te julgar por tudo que você pensa, por tudo que você deseja, mas há um Deus do céu que te conhece como ninguém. O Senhor estava lá, subir aos teus pensamentos, acerca do que há de ser depois dessas coisas. Só que aquele, pois, que revela os mistérios, vai te fazer saber o que há de ser nesse momento. E a mim me foi revelado esse mistério. Olha isso aqui, irmãos. Por favor, presta atenção. Não, porque haja em mim mais sabedoria do que em outros viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do teu, aprenda com Daniel. Daniel estava dizendo assim: a mim foi revelado esse mistério, mas não é porque há em mim mais sabedoria do que os outros, não é porque em mim eu sou melhor do que os outros. Eu não ia nem pregar sobre isso, eu estava pronto ali para pregar sobre quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Era a mensagem que eu ia pregar, sobre Jesus ensinar o que é ser servo. Porque na mensagem, rapidinho, só para você entender, era normal que em toda casa que se chegasse, Roberto, tinha um servo que recepcionava os visitantes e lavava ali os pés. Por quê? Porque todos usavam percatas, sandálias. Então chegava com os pés sujos da rua. Só que a Bíblia diz que Jesus, quando chega nessa casa, não tem um servo, e nenhum dos discípulos toma a atitude de lavar os pés, porque era um serviço de escravo. Aí Jesus vai lá e pega a bacia com água, para de frente a eles assim: tira a sandália, vou lavar o pé. Eu imagino ele indo em Pedro dizendo assim: tá doido, chefe? O senhor é o senhor. Pedro, coloca o pé aqui, Pedro. Porque se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro olha e diz assim: Senhor, não lava os pés só não, já dá um banho completo, lava o corpo, lava a alma, lava, pode lavar, do jeito que o senhor quiser. Só que era um serviço de escravo. Jesus estava dizendo assim: nós, obrigado, nascemos para servir. Quanto mais for lhe dado, maior você será cobrado. O que Deus te deu não é para você. Todo dom que Deus te deu, por acaso alguém, é uma coisa simples de se entender. Deus te deu o dom de revelação. Alguém revela para si mesmo? Eis que digo de mim para mim mesmo: tu é bonito, varão. Alguém revela assim, irmão? Alguém consegue se revelar para si mesmo? Não. Todo dom que Deus te dá é para ser usado para a vida de alguém. Então, quanto mais Deus te dá, mais servo você é. Jesus olhou para eles assim: vocês não entenderam ainda o que é ser cristão. Vou ensinar a vocês. Cristão não espera alguém fazer, ele é servo, ele vai lá e faz. Jesus vai lá e pega a bacia e diz assim: põe o pé, vou lavar. Só que tem um significado bem maior sobre os pés, que eu não vou entrar nisso, eu quero voltar para o texto.
não porque haja em mim mais sabedoria do que nos outros viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei. É Daniel dizendo assim, ó, poderia ser os meus amigos, mas como o decreto primeiro chegou em mim, e eu que pedi o período para entrar com recurso, então é eu que vim aqui falar para o senhor, mas Deus poderia usar outros. O mal da minha geração é que acha que ele é o último profeta, acha que ele é o melhor pregador. Para as pessoas que me conhecem, são meus amigos mais próximos, eu costumo dizer assim, ó, eu não me considero pregador do Evangelho. Eu acho que eu sou muito bom, na nossa época vai entender isso, eu sou muito bom para culto de doutrina, eu só sei ensinar. Tem pregador que, rapaz, é um negócio, né? Como dizia Marco Feliciano, a tampa da chaleira, boa, né? O meu, no máximo, a chaleira vai dar aquela assobiada. É? Mas Deus quer usar você. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, Deus, não diga Deus, quer usar você. Aí alguém vai dizer assim, mas pastor, eu não tenho oportunidade para Deus me usar. O homem não vai me dar oportunidade para Deus me usar. Certa feita, eu era adolescente, eu tive um pastor, não vou falar o nome dele, e um certo dia ele simplesmente chegou na minha mãe e falou assim, ó, dona Sandra, o Diego não vai mais tocar na bateria e nem vai mais pregar. A minha mãe fez, mas por quê? Ele está em disciplina. Mas ele fez o quê, pastor? Não tem uma obrigação de falar coisa de pastor, mas ele está em disciplina. Eu fui para casa triste, pastor Samuel, porque desde que eu me conheço por gente, a minha vida era pregar, estar no altar. Aí minha mãe no outro dia foi de novo na igreja e disse a ele assim, ó, o senhor está disciplinando o meu filho, e eu tenho que saber o porquê. Não é simplesmente estou disciplinando e não está dizendo o porquê. E ele bateu o pé e disse, não tenho obrigação de falar. Aí depois ele inventou uma mentira cabeluda, e disse que não ia falar o nome da pessoa que tinha dito. E eu lembro que Deus usou uma dirigente de ciclo de oração e falou assim para minha mãe, mas Sandra, não questione mais a ele não, vamos orar. Não tem segredo para quem é crente, a receita é oração. Porque quando você ora, a Bíblia diz que Deus que endurece o coração, Deus que amolece o coração, Deus que abre porta onde não tem, Deus que fecha porta onde não tem porta, Deus é o Deus que faz tudo o que você não pode fazer. E nós começamos a orar. Passou 3 meses, chegou uma comissão da sede e excluiu ele sumariamente na frente de todo mundo. E aí quando ele estava saindo, a esposa dele levantou e disse assim, ó, e o jovem lá que ele disciplinou, é porque ele tem inveja dele. Porque ele viajou e o menino ficou no lugar dele aqui e deu 2 cultos de doutrina. E eu fiz um elogio para o jovem na minha casa. E ele simplesmente deu alguns palavrões e disse, leva ele para tu. E por inveja, ele disciplinou o menino que não tinha nada a ver. Tem pessoas que vão lhe perseguir simplesmente porque não gostam do dom que Deus te deu. Vão passar a lhe perseguir por causa do brilho que você possui. Só que quando Deus escolhe alguém
pode se levantar o inferno, pode se levantar 11.000 demônios, a Bíblia diz assim, 10.000 cairão ao teu lado, mais 1.000 cairão do outro lado, e você vai permanecer de pé, adorando ao Deus que te escolheu. Coloca o 31, e eu já estou encerrando. Tu, ó rei, ele começa com a revelação. Estava vendo, e eis que uma grande estátua, essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti. Você consegue imaginar a cara de Nabucodonosor olhando para Daniel e vendo Daniel começar a contar do início os detalhes do seu sonho que você não contou? E estava em pé diante de ti, a sua aparência era 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. O seu peito e o seu braço de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro, e a outra parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como progana da eira do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a sua interpretação, vou te contar agora, rei. Tu, ó rei, o rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, força e glória. Volta. Preste atenção nisso aqui. Olha o que ele vai dizer. Tu, ó rei, és reis de alguns reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino. Quem foi que deu o reino? Ele estava dizendo assim, o Senhor é poderoso, o Senhor é rei, e o Senhor é rei sobre alguns reis, só que tem um lá em cima, que Ele que deu o reino, é Ele quem coloca sentado, é Ele que tira do assento, é Ele quem exalta, mas também é Ele quem abate. O poder, a força e a glória. Continua. E onde quer que habite os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E onde quer, vamos lá, e depois de te levantar o teu reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda, e o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro se quebra
esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de barro de alguém conhece alguém em Otoleiro, a não ser o de Jeremias 33, 3? O problema é que tem gente às vezes que esquece que está na mão do oleiro. E em parte de ferro isso será um reino. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. Pois visto o ferro misturado com o barro de lodo. O barro era de que aqui, irmãos? De lodo. É bom ou ruim, irmãos? O lodo é bom ou ruim? Você já viu índio se... O índio tem essa mania de às vezes passar barro no corpo. Ele passa o lodo? Passa não, né? Tá bom. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte do reino será, e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas os dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais. Eu não tenho tempo para falar de escatologia bíblica. Que eu tenho aqui para falar um pouquinho sobre cada reino, sobre cada tempo, sobre os sinais dos fins dos tempos. Daniel nada mais é do que um complemento do que nós lemos em Apocalipse, um estudo escatológico. Mas eu vou deixar para um outro período nós falarmos sobre escatologia. Já estou terminando aqui. Mas nos dias desse reino, Deus do céu levantará o reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará de novo e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo subsistirá para 45. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao reino que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Não existe ninguém que seja maior do que o domínio do nosso Deus. Vou repetir de novo. Não existe ninguém que seja maior do que o domínio do nosso Deus. Se você continuar a história, você vai ver depois que Nabucodonosor morre, o seu filho assume, e logo no primeiro dia que ele assume, ele vai resolver fazer uma festa, e nessa festa ele vai pegar os utensílios da casa de Deus, e de repente ele tem uma visão, e a visão foi uma mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, pesado, pesado foste na balança, e foste achado
em falta. E esse mesmo profeta Daniel vai lá diante de Belsazar e vai dizer a ele assim, ó, hoje mesmo acabou o teu reino, nem começou, mas já está terminando. Deus é um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Se coloque de pé que eu não vou pregar mais não. Uma interpretação escatológica, falando sobre cada reino, sobre cada período, sobre algumas uniões. Existe possibilidade de alguém fazer um vaso com um barro de lodo? Tem? Não existe por quê? Todo vaso, quando vai ser constituído o vaso, ele primeiro é purificado para chegar na mão do oleiro. Só que a questão aqui eu vou voltar só para enfatizar e concluir a mensagem dizendo: quando este rei estava pronto para matar a todos os magos, precisou de alguém que tinha uma vida íntegra com Deus, dobrar os joelhos, receber a revelação e através daquilo que Deus lhe deu, salvar muitos que estavam condenados à morte. Como você acha que depois da revelação trataram Daniel? Você acha que depois de Deus usar Daniel em tal revelação, não apareceu os bajuladores? Daniel, rapaz, se não fosse você, Daniel, meu parceiro, Daniel, quero ser seu amigo. Estava condenado à morte, Daniel, mas você, rapaz, você é o cara, Daniel. O problema é que tem muita gente aceitando tipos de elogio e se envaidecendo. Só que Daniel não deixou isso entrar no seu coração, que quando ele se apresenta a Belsazar, a pergunta que Belsazar faz a ele, pode ler o livro de Daniel que você vai ver. Belsazar olha e diz assim: és tu o mesmo Daniel que se apresentou ao meu pai Nabucodonosor? A pergunta é: você é o mesmo ou mudou? Você é o mesmo ou a vaidade já tomou conta de você? Você é o mesmo que quando começou a pregar deixava Deus te usar e Deus fazer as coisas, ou a vaidade começou a tomar conta e hoje você acha que é grande? Aí Daniel vai responder e dizer assim: eu sou o mesmo, dependente do Deus de Israel. Não deixe as circunstâncias da vida mudar quem você é. Tem gente que Deus não pode dar um carro, que ele vai chegar na igreja achando que é mais importante que os outros. Pastor, isso não é verdade. É, irmãos, comprovo para você que é. Na minha igreja tinha um pregadorzaço, muito usado por Deus. E um dia ele falou assim: irmãos, ora por mim que eu estou orando para Deus me dar um carro. Aí Deus levantou uma mulher e falou assim: Deus não vai dar esse carro a você, porque se Ele te der o carro você desvia.
Quando terminou o culto, alguém chamou as irmãs, chamou a irmã de lado, falou: irmã, a senhora é pregadora, irmã, a senhora é maluca, menino de Deus. Deram um carro para o irmão. 2 meses depois, o irmão passou na porta da igreja com um carro cheio de gente, sonzão ligado, indo por pancadão. A irmã chegou na igreja e falou: eu avisei, Deus falou comigo e ninguém acreditou. O mal é que a minha geração não crê mais nas coisas de Deus. São mais apegados às coisas que os homens inventam. Olha Deus, irmão, a maior revelação que existe é a palavra de Deus. A Bíblia tem resposta para tudo que você precisar. Vou repetir, a Bíblia tem resposta para tudo que você precisar. Um dia desse eu dei um culto de ensino na minha igreja, eu fui falar sobre o livro de Tito, a obrigação das mulheres na igreja, ensinando as mais novas, e os homens ensinando os mais moços. Aí um obreiro falou assim: pastor, eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso não. Eu falei: é porque infelizmente hoje as pessoas se tornaram egoístas. Está se perdendo a geração de bons obreiros, porque os obreiros mais antigos não têm mais paciência de ensinar os mais novos, e os mais novos não têm mais paciência de ouvir os mais velhos. Quando vai se falar com alguém mais novo, as irmãs vai dar conselho para as meninas mais novas, e diz assim: irmã, isso aí é antiquado, isso aí é na sua época, agora o negócio é diferente. Aí se deixa a presença de Deus se envaidecer e está indo embora. Só que uma casa sem a presença de Deus é uma reunião formal. Uma casa sem a presença de Deus, você vai vir aqui, vai conseguir enxergar meio mundo de defeito e voltar para sua casa. Mas uma casa que ainda tem a presença de Deus, você vai sair daqui dizendo: Senhor, obrigado, porque eu entendi que o Senhor falar comigo, a revelação da tua palavra foi tão poderosa, que eu sei que o Senhor está trabalhando lá em casa, eu sei que haverá salvação, eu sei que haverá mudança, eu sei que os dons espirituais do Senhor, novamente sobre a minha vida, eu vou desenterrar o dom que o Senhor me deu, eu vou voltar a ter visão, eu vou voltar a ter revelação. Por quê? Porque eu fui escolhido por Deus. O problema é que tinha muita gente sendo usado por Deus, mas chegou uma época que fizeram, sabe o quê? Pegaram os seus dons. Diziam: sabe de uma, não quero mais não. E enterra. Só que Deus está te dizendo hoje que Ele vai cobrar de você o dom que Ele te deu. Porque o dom que Ele te deu não é para usar para você, mas para alguém. E talvez alguém está saindo da igreja porque você deixou de ser usado por Deus. E aí naquele grande dia Deus vai fazer assim: esse sangue, a culpa foi sua. Mas Senhor, eu nunca matei ninguém. Você matou quando você deixou de entregar o que eu mandei você falar. Difícil de dar glória assim, né? Volte para casa hoje dizendo assim: Senhor, pode me usar, pode voltar a me usar, eu estou disposto. O problema é que a minha geração não aguenta mais nenhum puxão de orelha, imagine pancada. Não aguenta mais alguém ser chamado a atenção. Não, quem é ele para me chamar a atenção? Eu não posso ser chamado a atenção. Como não, irmão? A igreja é lugar de você ser purificado, tirar as impurezas. Mas hoje Deus vai voltar a te dar dons. Quem crer nisso? Eu vou orar e vou entregar o pastor para terminar. Hoje eu vou fazer uma oração diferente, pastor, se o senhor me permite.
Eu quero orar por você, que já foi usado por Deus, mas devido a circunstâncias da vida, você enterrou o dom que Deus te deu. Vem aqui que eu vou orar por você. Mas Diego, se eu for aí, o que é que vão pensar? Pouco me importa. O que me importa é que Deus vai voltar a te usar a partir de hoje. Mas venha rápido, que eu já vou orar e vou devolver o microfone. Adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Adianta ter os olhos e não enxergar, ter à sua volta bons aromas e não respirar, receber nome de Deus, porém morto está. Irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Tem mais gente para vir. Só vou te dar 1 minuto para você. Eu vou orar. Pastor, pode vir aqui, por favor. Gente para vir. Tem alguém que disse assim:
Eu sei que eu devo ir, mas eu só vou se ele for até mim. Não precisa eu ir até você. Quem está te chamando é o próprio Deus. E eu vou orar agora. Final do culto, não adianta você que não veio receber a oração agora, dizer para mim, ora por mim aqui em particular. Porque a unção de Deus está sendo aqui agora. Espírito de Deus. Deus está na casa, viu, igreja? Eu sinto a presença dele aqui tremendamente. Hoje é noite de desenterrar talentos. Você vai voltar a ser usado por Deus. Você não vai vir. Vou te dar 10 segundos para você sair do seu lugar e vir, que eu vou orar agora. Oh, Espírito de Deus. Oh, amante da nossa alma, Santo e poderoso Senhor da glória. Estenda as mãos para cá. Oh Deus. Aí estão os teus filhos. Sim, Pai. Que ouviram a tua palavra. Venha tocar. Que foram escolhidos pelo Senhor. Sim, Deus. Que receberam dons do Senhor. O Senhor foi quem os escolheu. Sim, Pai. Eu te peço, Senhor, nessa noite, que toda dor que fizeram eles enterrar os seus dons, oh Deus, toda decepção que fizeram eles parar no caminho, oh Deus, toda tristeza que fizeram eles dizer, a partir de hoje eu só vou servir ao Senhor sentado num banco, sem fazer mais nada, porque eu não quero mais, porque eu não aguento mais. Nessa noite o Senhor trouxe eles para renová-los, para fazê-los entender que o dom não é deles, é teu, Senhor. E o Senhor só entrega os teus dons às pessoas que o Senhor confia neles. E no momento certo, cada dom vai ser usado pelo Senhor. Porque Daniel estava lá dentro da sua casa, recebeu um decreto, e ele, quando colocou o joelho no chão, a interpretação do Senhor veio, a revelação veio. E eu quero te pedir, volta a usar o teu servo, volta a usar a tua serva, porque existem pessoas que precisam ser transformadas através da vida dele, através da vida dela. E eu te peço que a mão do Senhor volte a usar os teus filhos. Estenda as tuas mãos poderosas sobre eles, Senhor, e que eles voltem a fazer a tua vontade, porque a tua vontade, ela é perfeita, ela é agradável. Toma, Senhor, os teus filhos em tuas mãos. Aleluia. Sim, Deus. Lavata candana massaragai. Que na cama sanagada bagoia. Namadamalaga namadamas. Venha renovar. Oh Pai poderoso. Jesus, muito obrigado, Jesus.